Vereador, ainda para lembrar, o senhor tinha partes do vereador Éder Borges e agora a inscrição da vereadora Indiara Barbosa. O senhor gostaria de usar o tempo de 2 minutos? Não é possível a abertura de espaço para que as pessoas se manifestem nesse momento. Vereador Éder Borges, peço que a senhora fique em silêncio, que a senhora não pode se manifestar na galeria. Vereador Dalton Borba, concede os apartes ou não? Eu peço que a senhora fique em silêncio, não vou ter que pedir para que a segurança a retire do plenário. O vereador Éder Borges pede a parte, vereadora Indiara Barbosa também, vereador Dalton Borba. Senhor presidente, eu resolvi usar meu resto de tempo aqui para comentar esse tipo de conduta aqui. Este é o exemplo típico do olavismo. É isso que nós estamos vendo aqui. Intolerância. Isso aqui é uma sessão parlamentar. É uma sessão que tem um rito regimental. Não é possível que uma pessoa que vem aqui, seja lá sob qual título, cidadão, eleitor, mas não é possível que a gente venha aqui a ter que suportar, mediante o reiterado pedido dessa presidência, para que não haja interferência. O que nós vimos, mutatis mutandis e guardadas as proporções, o que nós vimos em Brasília, dia 8 de janeiro, foi uma situação um pouquinho mais ampla do que a gente está vendo aqui hoje. É uma insurgência contra a ordem imposta. Sim, o que nós estamos vendo aqui é uma tentativa de romper a ordem imposta. A pergunta é, até quando vamos permitir isso? Até quando a gente vai ser tolerante com a tentativa de ruptura da ordem imposta? Senhores vereadores, mais uma vez eu vou suplicar, não sei qual vai ser o voto da maioria, mas jamais estarei com a maioria se a maioria for pela aprovação desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Dalton Borba. Vereador Rodrigo Braga Reis, ele tem o direito de conceder ou não os apartes, e o tempo dele também já está encerrado. É uma prerrogativa que o vereador tem. Vereador professor Euler é o próximo vereador inscrito para a discussão, lembrando que a sessão vai até 12h05. Tem que se inscrever. Vereador Leônidas Dias, para formular requerimento à casa, vereador. Faço o requerimento por 5 minutos, senhor presidente. Vereador Leônidas Dias requer o adiamento, a prorrogação da sessão por 5 minutos. Coloco em deliberação do plenário. Vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. Vereador professor Euler, em tempo de discussão. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, pessoas que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, tem mais ou menos, acho que 1 ano, que eu venho pensando em tocar nesse assunto que eu vou tocar hoje aqui. E eu tenho adiado, eu tenho deixado para lá, mas eu acho que talvez tenha chegado o momento oportuno. Talvez tivesse algum outro momento até melhor, mas acho que é um momento realmente que talvez seja adequado para tratar desse assunto. Quero deixar claro de antemão que o que eu vou falar aqui não é para o vereador Éder Borges. Nesse momento, como o projeto é dele, poderia parecer que é diretamente para ele, mas não. Na verdade, vale para uma legião de novos políticos no Brasil. Nesse momento, o projeto é do Éder Borges, mas eu tenho respeito pelo vereador, não só como vereador, mas gosto como pessoa, temos uma boa relação pessoal. Então, não trata de algo pessoal, Éder, não leve, por favor, por esse caminho, mas é algo que há muito tempo eu penso sobre uma nova geração de políticos e que acho que talvez seja o momento de tratar desse assunto. Eu escrevi um texto
faz já um bom tempo e tenho guardado esse texto. Eu acho que hoje talvez seja o momento de ler. A política está mudando, e mudando para muito pior. E se não houver uma reação inteligente, responsável e urgente da sociedade, em menos de uma década vai ocorrer uma completa e irrestrita pauperização cognitiva, uma idiotização em todos os parlamentos do país. E eu uso a palavra idiota, que foi mencionada algumas vezes hoje aqui, eu uso a palavra idiota com seu significado original. Idiotes, do grego, era a pessoa que se ocupava simplesmente da sua vida particular e se negava a participar de temas de ordem pública. Atualmente há uma legião de novos políticos que compõem o que eu tenho chamado de a bancada dos memes e likes. Esse tipo de político, ele simplesmente ignora os problemas reais da sociedade, como fome, baixos índices de aprendizado, aumento de impostos e situação precária na saúde. Ele ignora esse tipo de problema. Essas novas figuras políticas, elas focam sua atenção essencialmente em pautas ideológicas e discussões sobre costumes. E elas fazem isso por um motivo muito simples, porque essas pautas mexem imediatamente com os ânimos das pessoas. Essas pautas, elas geram seguidores e seduzem eleitores. E o que é mais fácil? Desviar os olhares para essas pautas polêmicas ou trabalhar efetivamente por avanços na saúde, na educação, na segurança e outros temas essenciais? O diálogo entre grupos contrários, a negociação de diferenças e a tentativa de conciliar opostos são bases indispensáveis da política. No entanto, para a bancada dos memes e likes, o debate de ideias é inadmissível, porque não gera engajamento. O que rende curtidas e compartilhamentos é justamente o contrário. O embate entre pessoas, a polarização exacerbada, e a lógica binária de um contra o outro. E como consequência, a própria negação da política. Recentemente o governo federal, achando que iria ajudar, impôs por canetada uma redução na taxa de juros dos empréstimos consignados. Imediatamente, os bancos resolveram não ofertar mais esse produto, prejudicando o crédito de milhares de aposentados. Em vez de os deputados federais e os senadores se debruçarem nesse tema, e cobrarem o Congresso Nacional, cobrarem o governo pelo equívoco primário que afetou diretamente milhões de pessoas, nós temos visto parlamentares com discursos inflamados, a favor ou contra casamento gay, a favor ou contra a participação de mulheres trans em competições esportivas. E quem é que se atreve a falar de reforma tributária? Ah, não, esse é um assunto para poucos políticos, porque requer estudo, preparo e requer debate, e não dá visibilidade nem voto. É lógico que as pautas ideológicas e de costumes, elas mexem com os sentimentos das pessoas, mas mexem bem mais com os sentimentos de quem tem emprego, de quem está com a barriga cheia, de quem está com a saúde em dia, e com os filhos em boas escolas. E se esse é teu caso, por favor, não se constranja. Você não tem culpa de ter uma vida digna. Ao contrário, ter a vida digna é o mínimo desejável. E para isso, precisamos valorizar a boa política, enaltecendo os políticos que têm um trabalho eficiente e produtivo, sob pena de vermos nossos parlamentos transformados em locais de discussões rasas, mentirosas, descartáveis e descompromissadas com o que realmente impacta a vida das pessoas. Os influencers que conquistaram espaço na política, eles produzem muita informação agradável para redes sociais, mas não produzem nada, ou quase nada de útil para a vida real. Simplesmente replicam na política
a receita que sempre deu certo no Facebook e Instagram. Conteúdos de pouca profundidade ou utilidade e sem compromisso com a realidade. Enquanto os perfis comuns postam dancinhas, animaizinhos e vidas perfeitas, esses novos perfis políticos postam qualquer besteirol que gere frenesi ou indignação popular, não importando inclusive se é fake news. Se viver uma vida de sonhos nas redes sociais tende a gerar uma sensação momentânea de bem-estar, pelo menos individual, essa nova política, desvinculada dos problemas reais da sociedade, tende a gerar um duradouro mal-estar coletivo. Olha, eu não tenho nada, de verdade, eu não tenho nada contra projetos de vulto emérito, cidadania honorária, ao contrário, né, grandes talentos que nasceram ou vieram morar em Curitiba e que deram grandes contribuições à nossa cidade, realmente merecem nosso reconhecimento. Isso faz parte da história do município. Eu, por exemplo, fiz questão de homenagear pessoas como a Cláudia Silvano, do PROCON, como o Diego Saldanha, né, um inventor aqui de Curitiba que criou a Ecobarreira. Agora, sobre Olavo, eu não conheço a obra dele. Eu não conheço e não quero dar ibope para uma pauta meramente ideológica. A parte dos vereadores Éder Borges e Mauro Inácio. Para requerimento urgente, senhor Sim. presidente. Vereadora professora Josete quer pedir a prorrogação da sessão, vereadora? Isso. Pode formular. Prorrogação por mais 15 minutos. Vereadora professora Josete, para isso eu posso interrompê-lo. Vereador Euler, vereadora professora Josete pede prorrogação da sessão por mais 15 minutos. Pergunta aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como estão e os contrários levantem a mão. Aos contrários. Eu faço por 5. Posso fazer eu quero pedir o requerimento aqui, peraí. Inscrição. Eu já estou me inscrevendo para o requerimento, será que deu lá? Eu pedi para mais 5 só. Levanta. Eu tentei aqui, já não deu. Fala no microfone, pede requerimento. Eu tentei me inscrever aqui. Pede no microfone, porra. Espera. Permaneçam da forma como estão, vereadores. Os contrários levantem a mão, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Peço que fiquem com a mão levantada ou em pé. 9 votos contrários, 13 favoráveis. Está aprovado o requerimento da vereadora professora Josete, estendendo a sessão por mais 15 minutos. Vereador professor Euler, pode continuar a sua discussão. Tem 3 apartes, vereadores Éder Borges, Mauro Inácio e Indiara Barbosa. Bom, voltando de onde eu estava, né, eu fiz questão de homenagear aqui pessoas como a Cláudia Silvano, do PROCON, que tem um trabalho reconhecido e efetivo pela cidade. O Diego Saldanha, né, o criador da Ecobarreira, né, um ativista aí pelo meio ambiente, inventor de várias soluções. Sobre o Olavo, eu não conheço a obra dele, mas eu não quero dar ibope para uma pauta que é meramente ideológica e que efetivamente não contribui com nada com a nossa cidade. Eu tenho, e aí, senhor presidente, não é uma crítica à presidência, começa agora, há poucos meses, o mandato do senhor como presidente, mas eu tenho uma enorme dificuldade em colocar na pauta meus projetos de lei. Eu tenho mais de 10 projetos prontos para votação e eu quero lembrar aqui o tema de algum deles. Um projeto que estabelece normas para consolidação de leis, algo importante para o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Um projeto sobre violência obstétrica. Um projeto que trata do alvará e outros documentos que poderiam ser colocados aí nas empresas por QR Code. Um projeto que regulamenta a questão de fios e cabos elétricos em desuso. Um problema gigantesco que nós temos na nossa cidade que esse projeto poderia resolver. Um projeto para prioridade de matrícula em tempo integral para órfãos. Um projeto sobre integridade, um programa de anticorrupção para grandes contratos com a prefeitura. Um projeto que cria a primeira rua inteligente da nossa cidade para estimular a inovação em Curitiba. Um projeto sobre a consolidação das leis relacionadas à proteção e defesa das mulheres. Eu não consigo colocar esses projetos em pauta. Então, se meus projetos, que são de interesse público, eles não são colocados para votação, olha, daqui para frente, a título de protesto,
Eu me recuso a votar em projetos e proposições que forem pautas meramente ideológicas e meramente de costumes. É a desvalorização do nosso trabalho de verdade, não vai ter ibope com o meu voto. Desculpem, realmente desculpem, aqueles que estão aqui só para tratar de pauta ideológica, só de pauta que gera engajamento. Desculpem, mas eu quero trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Euler. Está encerrada a discussão. O vereador não concedeu os apartes aos vereadores que solicitaram. Passamos ao processo de votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Presidente, eu faço requerimento para adiamento por uma sessão para que eu tenha a oportunidade de responder às diversas indagações e até mesmo em verdade. Vereador, por favor, formule o seu requerimento. Faço o requerimento de adiamento por uma sessão. Coloco em deliberação deste plenário, porém... Eu já tinha colocado em votação. Nós podemos adiar apenas a votação, vereador Éder Borges, que inclui o encaminhamento e o processo de votação. Não há mais discussão, não há mais processo para a parte A, porque não haverá mais discussões. O senhor ainda assim quer fazer o requerimento de adiamento? Ainda assim quero fazer o requerimento. Coloco em deliberação do plenário, o vereador Éder Borges, autor da proposição, pede o adiamento da votação por uma sessão. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão ou se levantem. Então vamos votar. Norita, contrário. 15 votos contrários, 9 favoráveis. Está derrubado o requerimento do vereador Éder Borges. Passamos, então, ao encaminhamento para a votação hoje. Vereadores que desejarem encaminhar o voto, se inscrevam no painel. Não há vereadores inscritos para encaminhamento. Passamos ao processo de votação. Presidente, como proponente do projeto, eu posso encaminhar? O senhor pode encaminhar, desde que o senhor se inscreva. O senhor não fez a inscrição no sistema, vereador Éder Borges. Por favor, está precluso o direito, senhor presidente. Por favor, silêncio, silêncio na casa. Eu peço aos vereadores que respeitem esta presidência. Vou encaminhar o pedido do vereador Éder Borges, que vai fazer o encaminhamento. Vereador, com a palavra, 5 minutos. Vossa Excelência já tinha encerrado, Vossa Excelência. Bom, vamos lá. Minha gente, 5 minutos é pouco tempo para rebater tantos absurdos. Eu tenho uma lista aqui imensa dos absurdos que foram ditos hoje, que demonstram ignorância e muitas vezes má fé. Então dizer que o cerne de tudo isso, esse pessoal é contra o Olavo de Carvalho, porque esse pessoal é contra a discussão. É contra o contraditório, tanto é que ele foi chamado aqui de conservador, de crítico, e criticado por ter a palavra idiota no seu livro, mas agora, idiota é ofensivo, mas chamar todo mundo de fascista, de genocida, aí está tudo certo. Ele sempre criticou, ele foi um crítico do governo militar, minha gente. Chamar de terraplanista é uma falta de bom senso, que não entende a questão da dialética que ele usou num momento em específico. Foi falado até em racismo, sabe? Isso é muita desonestidade intelectual, tá? Dizer que defende a ditadura, ele foi um crítico do governo militar. Então, isso demonstra uma ignorância, uma fraude. Vamos lá. Ele rechaçou quem diz que a questão LGBT é um comportamento antinatural. É mentira que ele propagava homofobia, esse tipo de coisa. Tudo mentira. Vamos lá. Dizer que a polarização não é benéfica, claro, é porque antes só existia uma linha de pensamento no Brasil, e isso que incomoda tanto as pessoas. Acabou a hegemonia. O Olavo de Carvalho acabou com a hegemonia no Brasil, ok?
Vamos lá. O velho papo do astrólogo, ele fez estudos pontuais no início de sua carreira sobre astrologia. Isso jamais foi o cerne de sua obra. Então, um pseudo-xingamento desqualificado. Vamos lá. Vereador Dalton, com máxima vênia, vamos lá. Eu me manifestei por gestos e não por palavras, quando Vossa Excelência disse inverdades. Disse que eu neguei que aconteceu lá o vandalismo no dia 8 lá em Brasília. Jamais neguei isso e sempre, muito pelo contrário, eu disse que quem fez aquilo deve ser punido com todo o rigor da lei. Tá? Também me impressiona quando Vossa Excelência se incomoda tanto com manifestações pontuais do nosso público, mas se cala diante de manifestações de sindicatos que vêm aqui fazer baderna e ofender as vereadoras Amália e Indiara, como aconteceram inúmeras vezes. Aí pode. Quando eles vêm aqui quebrar tudo, fazer baderna, aí não tem problema. Mas agora, manifestações pontuais de aplausos, hoje não pode. Aí é uma quebra da ordem, aí é um desrespeito. Por favor, minha gente. Vamos lá. Disse que eu interrompi pontualmente aqui. O vereador do PT vive interrompendo. Tinha um vereador nessa casa aí que, por sinal, tem dezenas de passagens pela polícia, que vivia interrompendo o tempo todo. Mas aí pode. Aí vereador, eu peço que o senhor encaminhe o seu voto e se atenha à discussão de hoje. Ok. E para concluir, dizer que Olavo de Carvalho era fascista, isso é um desconhecimento absurdo. É gente que não sabe o que é fascismo, porque fascismo virou xingar a mãe. Meu povo, viram como Olavo de Carvalho incomoda? Isso mostra a sua relevância, isso mostra a sua grandeza, isso mostra a sua contribuição para o Brasil. E é uma honra para Curitiba, que recebeu esse professor durante 4 anos, esse professor que sempre exaltou a nossa cidade, esse professor, esse filósofo que é reconhecido no mundo inteiro, reconhecido internacionalmente, reconhecido nos países de primeiro mundo, como notório saber, como um grande homem de reputação ilibada. Curitiba é uma cidade conservadora e Curitiba terá a honra de ter Olavo de Carvalho como cidadão honorário. Que honra para Curitiba. Peço voto favorável, minha gente, voto favorável. Que bom que Olavo de Carvalho incomoda tanto. Isso mostra a sua grandeza, isso mostra que Olavo tem razão. Avante Curitiba! Viva Olavo de Carvalho! Vote sim! Obrigado, vereador Éder Borges. Mais uma vez peço que não se manifestem nas galerias. Guardem o silêncio e respeito aos vereadores. Vereador Dalton Borba, para encaminhar o voto. Obrigado, senhor presidente. Eu quero encaminhar pelo voto não. Conclamo a todos os meus colegas vereadores, vereadoras, não apenas aqueles que integram o meu partido, o PDT, mas que votem não, porque não é razoável, não é inteligente, não é moralmente recomendável que nós brindemos uma pessoa do naipe de Olavo de Carvalho. Um filósofo, como eu disse e repito, fake, um professor fake, um projeto mal acabado de político fake, uma pessoa fake. Eu gostaria de ter ouvido da boca do vereador Éder Borges algum tipo de contestação às 8 frases que eu li aqui atribuídas ao Olavo de Carvalho. Dentre elas, vereador, o senhor tem a mania de interromper sem ser chamado. Respeitem o vereador Dalton Borba, que está fazendo uso da palavra. É exatamente essa a postura de quem é bolsonarista olavista. E me espanta, vereador, Vossa Excelência que tem formação jurídica, que é uma pessoa culta, Vossa Excelência não tem noção do que é um debate parlamentar? É preciso que a gente tenha um mínimo de razoabilidade nesta casa. Contra fatos não há argumentos, eu repito isso. Olavo de Carvalho proferiu as maiores excrescências que uma boca humana pode manifestar na história do mundo. Qual é o problema de Vossas Excelências? São surdos. Pelo amor de Deus,
Vamos conferir homenagens a quem produz por um mundo melhor, um mundo mais justo, mais solidário, mais inclusivo. Não por pessoas que pregam ditadura, morte, intolerância. Mais uma vez eu peço voto não nessa excrescência que está sendo votada hoje. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Braga Reis, para encaminhar o voto. Professor Dalton Bob, eu peço desculpas. É que assim, vocês têm falado muito da questão de democracia aqui, uma série de coisas, mas não deixam as pessoas se manifestarem. Foram pedidos diversos apartes aqui e não deixaram. Então, mais uma vez eu digo, a questão da democracia tem que ser discutida no Brasil, porque só um lado que pode falar. E estão aqui, o vereador Éder Borges tem todo o direito de expor as opiniões dele e tem que deixar ele rebater o que foi dito. Então, é só com relação a isso. Eu peço desculpas, mais uma vez, ao professor Dalton Borba, mas nós temos que nos falar. E quem defende ditadura sanguinária não foi o Olavo de Carvalho que defendia as ditaduras sanguinárias, como na Nicarágua, que estão perseguindo as igrejas, como em Cuba, como na Venezuela, onde matam pessoas e somem, espancam estudantes e matam estudantes, e vem dizer que nós não somos democráticos. Então é só com relação a isso. Quando o vereador é criticado e ele pede o aparte, ele tem todo o direito de se defender e não concederam, está aqui de público, nenhum dos apartes. Então, Dalton, peço desculpas mais uma vez, mas eu também tenho que fazer a crítica que vocês defendem uma tal da democracia contra uma ditadura militar sanguinária do Brasil, mas não deixam os outros falar, só em relação a isso. Obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Sempre importante lembrar que é uma prerrogativa do vereador que está no uso da palavra na discussão conceder ou não os apartes. Entendendo a sua posição, digo isso porque o vereador que está na tribuna pode ou não conceder o aparte ao vereador solicitante. Passamos à votação. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos no substitutivo geral do projeto. Presidente, verificação de quórum. Dá tempo? Já estamos em votação, vereador Éder Borges. Vereadores e vereadoras, registrem seus votos. Vereador Alexandre Leprevô, vereador Ezequias Barros, vereador João das Cinco Irmãos, Noêmia Rocha, Nori Seto, Oscalino do Povo, Pierre Petruziello, professor Euler, Serginho do Posto, Tico Kuzma, Tito Zeglin, Toninho da Farmácia. Resultado da votação, 22 votos. Resultado da votação, 7 votos sim, 8 votos não, 7 abstenções. Está rejeitado o substitutivo geral. Tem que votar o projeto? Vamos à votação do projeto. O substitutivo geral foi rejeitado. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Vereadores votando: Alexandre Leprevô, Ezequias Barros, João das Cinco Irmãos, Noêmia Rocha, Nori Seto, Oscalino do Povo, Pierre Petruziello, professor Euler, Serginho do Posto, Tico Kuzma, Tito Zeglin e Toninho da Farmácia. – 22 votos no total. Vamos ao resultado da votação. 8 votos sim, 7 votos não, 7 abstenções. Está aprovado o projeto. Ficou prejudicado o substitutivo geral. O projeto original foi aprovado. Pergunto aos vereadores e vereadoras se alguém deseja justificar o voto. Sim, presidente. No sistema, por favor. Vereadora Indiara Barbosa está inscrita no sistema para justificar o voto com a palavra.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de... Posso falar? Estou falando? Eu gostaria de justificar meu voto. Primeiramente, na verdade, eu gostaria de chamar a atenção, assim como fez, inclusive, meu colega Maurinácio recentemente, para o tempo que a gente ficou gastando nessa discussão. Então, se a gente for considerar todo o tempo de tramitação do projeto, mais o tempo de discussão, fazendo uma estimativa do custo médio da Câmara, a gente gastou mais de R$200 mil para essa discussão. Então, acho que essa é uma reflexão que a gente tem que ter. O que isso realmente melhora a vida do curitibano, né? Então, o que isso realmente vai trazer de melhoria para a vida do curitibano? E aí, falando rapidamente só em relação ao Olavo de Carvalho, eu acho que ele teve, sim, como falou o Éder Borges, um papel importante em questionar a hegemonia da esquerda nas universidades, nas escolas, a doutrinação ideológica. Eu tive a oportunidade, sim, de ler os livros dele, de assistir aulas, mas eu acho que ele exagerou e ficou meio doido em algumas situações. Então, eu tenho críticas também a ele, sim, e eu acho que pegar frases isoladas, como foi feito, é complicado, porque eu acho que se a gente pegar frases isoladas do Lula, que é o nosso presidente, tem, sim, frases homofóbicas, frases machistas, inclusive frases que, em relação a tentar exterminar pessoas. Ele falou recentemente, em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, né, que só vai sossegar quando ele... Enfim, não vou pronunciar aqui o que ele disse, né? Mas, então, só para deixar claro aqui, é meio complicado fazer esse tipo de análise. Mas, de novo, chama atenção para o que isso vai trazer de útil para o curitibano. Uma discussão relevante que aqui nessa Câmara deveria estar acontecendo hoje é a discussão do IPTU. Então, o carnê do IPTU chegou na casa das pessoas hoje, né? Ontem e hoje as pessoas podem já consultar. Nós já recebemos várias reclamações das pessoas que o seu IPTU aumentou muito, como foi falado muito aqui nessa Câmara. Talvez algumas não, né, vereador Sidney, mas outras, sim, mais de 20%, 30%. E essa é uma discussão relevante, quanto isso vai pesar no bolso do contribuinte, que a gente deveria estar falando nessa Câmara. Em nenhum momento nós tivemos oportunidade de falar ainda e ficamos aqui horas discutindo um projeto que não vai trazer melhoria nenhuma. Vereadora, o seu tempo terminou porque o tempo regimental acabou. Obrigada. Não há mais espaço para requerimentos nem para justificativas. Está encerrado o tempo regimental. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem as suas presenças. Vereadores e vereadoras registrando presença. Lembrando que a segunda sessão de inscrição no grande expediente dos seguintes vereadores foi contada hoje. Vereador Tico Kuzma, vereador Serginho do Posto e vereador Bruno Pessutti. Esses permanecem inscritos para a próxima sessão, bem como os vereadores inscritos hoje. Osias Moraes, Maria Letícia, professora Josete, Leônidas Dias, continuam inscritos no grande expediente. Vereadores e vereadoras registrando presenças. Vereador Ângelo Vagnoni, vereador Ezequias Barros, João das Cinco Irmãos, jornalista Márcio Barros, Noriceto, Salles do Fazendinha, Serginho do Posto. Vereador Ângelo Vagnoni, vereador Ezequias Barros, vereador João das Cinco Irmãos, Noriceto, Salles do Fazendinha e Serginho do Posto, 32 vereadores e vereadoras presentes. Está encerrada a sessão de hoje, convocando outra para amanhã, uma sessão ordinária, quarta-feira, 5 de abril, às 9 horas, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão.